Sejam bem-vindos a mais um Terapia São Paulina. Eu sou o Juan Teixeira, psicólogo, e nesse vídeo a gente vai analisar a coletiva do Rogério pós-jogo Juventude 1, né, porque foi lá, no Alfredo Jaconi, e São Paulo 2. Bom, como sempre, o apoio desse vídeo é do PsicoSampas, né? Agende sua consulta, né? Faça terapia, né? Quem quiser fazer terapia, eu estou à disposição. Então agende sua consulta, né? Preze pelo seu cuidado. Beleza? Então, sempre a gente vai falando do viés emocional, né? De como o Rogério vai desenvolvendo, né, o seu aspecto emocional. E aí a gente pegou as ideias das coletivas, né? Esse é o segundo vídeo que a gente vai caminhando com isso. Porque a gente pega essa ideia, né, da fala dele, de como ele tá, né, para poder fazer alguns apontamentos de coisas que ele está se desenvolvendo e outras que ele pode se desenvolver mais, né, pensando no crescimento do time, no crescimento, né, pessoal dele também, né? Aqui a gente tem esse cuidado aí, né, de ir analisando e pontuando coisas que podem, né, a gente olhar por um outro ângulo para o grande Rogério Ceni, né? Então, assim, né, nessa coletiva, acho que, né, como eu já comentei, né, no primeiro vídeo, mas quem está chegando agora eu também explico, a gente não vai assistir junto, né, a coletiva, então eu filtro alguns pontos chaves, né, da entrevista para poder trazer aqui, né, com esse viés aí da psicologia, o viés da análise emocional, né? Então estamos aqui primeiro de terno, também igual ele, né, tá de terninho, né, o terninho que apareceu em alguns momentos da temporada, né? E aí voltou o terninho, né? Então a gente tá aqui em homenagem a esse terninho, que eu acho que é um pouco de, né, como eu falei quando ele usou a primeira vez, né? Um pouco de autoestima, um pouco de cuidado próprio, né, com a imagem e tudo mais, e acho que isso é sempre benéfico, né, quando alguém se preocupa com isso. Então, né, acho que isso mostra também que ele tá, né, cuidando dessa parte, né? E eu acho que a autoestima até para o clube, para os jogadores, né, para ele mesmo, né? E acho que isso é muito importante, né? Então a primeira coisa foi o terninho. A segunda é que eu sempre acompanho o vídeo da coletiva oficial, né, do site do São Paulo lá, que é a SPFC TV, mas pelo YouTube, né? E quem já assistiu ou quem for assistir, pode pegar aqui antes de começar a entrevista, ele tá brincando, tá dando risada, assim, né? E eu sempre pontuo, né, quando ele sorri, quando ele tá brincando, como algo muito relevante, né? Porque, né, ele tá por um bom tempo aí, ele tava bastante, né, amargurado aí. Então acho que, né, claro, a equipe ganhou e tudo mais, né? Então acho que a gente vai caminhando por um outro por um outro olhar aí dele, né? Acho que é um momento da temporada com menos pressão, né? Ele mesmo fala, né? A gente já saiu das Copas e tal, né? E é verdade, né? Então agora ele tá mais dedicado ao brasileiro, apesar do que ele falou também, vai ser quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, né? Igual, igual né, o Muricy que falava isso, né? Quarta domingo, quarta domingo. Então não vai ter descanso, né? Então acho que é, é, né, ele tá ali, né? Vivendo o brasileiro agora, né? Então assim, acho que o ponto-chave dessa entrevista para mim, né, foi ele mencionar com todas as letras, né, o desgaste emocional e a pressão psicológica que a equipe está enfrentando, né? Então, ele mesmo, né? Por isso que eu falo, a gente sempre compara ele com ele mesmo, né? Então, ele, no momento da temporada em que a equipe demonstrou muito desgaste emocional, né? E que eu acho que teve a ver com o uso excessivo dos mesmos jogadores do elenco, né? Houve um período ali no Brasileiro que foi o período onde o Igor Gomes foi uma crise muito grande, né? Que estourou no Igor Gomes, né? Com a torcida perseguindo, com ele não conseguindo jogar. E aí houve um jogo, né, contra o Ceará, se eu não me engano, né, que o Igor Gomes foi expulso de maneira infantil. E aí ele, ao ser questionado, ele falou, não, eu não acho que tem a ver a questão emocional.
E nesse pós-jogo eu fiz um grande alerta, falei que risco, né? Que então que o treinador não tá preocupado com o aspecto emocional dos jogadores, né? Porque então é isso, né? Porque se ele tivesse, ele já tinha alternado o Igor Gomes para proteger o jogador, né? Para que a equipe tenha um jogador com mais equilíbrio emocional do que naquele momento estava acontecendo com o Igor Gomes. E hoje ele falou disso, né? Então ele até pegou leve, ele falou, não, a gente vai completar 77 jogos na temporada, né? Tem mais 5. E então eu quero que a gente descanse e tenha bastante concentração para conseguir cumprir esses 5 jogos pro ano que vem, né? Tá numa posição melhor. Então, assim, muito me deixa feliz, né? Muito me deixa feliz que ele saiu desse lugar, né? De esmerilhar, né? O Igor Gomes, né? E acho que muito por insegurança dele, de não confiar em outro atleta, né? E o Igor Gomes ser um cara muito resistente, porque ele aguentou muita pressão, né? A chave mudou quando ele demonstrou que estava sentindo, né? Quando ele saiu de um jogo e chorou no banco. Aí a torcida mudou um pouco a reação com ele. E também foi um momento em que o Rogério começou a colocar ele um pouco no banco, né? Então, assim, precisou de chegar num ponto grave, né? Um ponto de quebra do jogador para que isso mudasse, né? E agora não, ele tá percebendo as coisas, né? E conseguiu dizer isso, né? Dizer na coletiva que tá preocupado com isso, com os atletas, né? Então acho que isso demonstra uma mudança aí dele, né? Uma mudança dele, né? E um outro ponto que eu acho que vale mencionar é que quando foi questionado sobre atitudes que a diretoria tem que tomar em relação às renovações, ele foi muito cuidadoso, né? Que era uma outra coisa que a gente já tinha apontado aqui, né? Quando ele fala, né, de defeitos dos atletas e de defeitos da diretoria, ele está sendo ele tá ocupando espaços que não são dele, né? Porque ele é da comissão técnica. Apesar dele ser o Rogério Ceni e tudo mais, mas ele é comissão técnica. Ele tem que falar da comissão técnica, tem que proteger os jogadores e não falar dos seus patrões, vamos dizer assim, né? Da diretoria. Né? Então, às vezes a gente acha que tá certo, ele apontar o dedo, não sei o quê, mas no fundo isso gera uma desorganização institucional, né? Então ele falou assim, né? Eu acho que é interessante perguntar para os diretores sobre isso, e tudo mais, né? Ele falou exatamente isso, né? É melhor perguntar para a diretoria sobre detalhes assim e tal. Ou seja, ele se colocou no lugar dele, né? E isso também é saúde mental para ele, porque ele cuidar de tudo, brigar por tudo, também é parte de um processo de burnout, né? Dele que a equipe e a instituição passou, né? Nesse momento aí do Igor Gomes, né? Tem uns vídeos antigos meus aí falando do burnout institucional, né? Que houve um momento em que tudo entrou em colapso, né? À beira do colapso, né? E agora a gente vê que depois dessa derrota, desse momento de depressão, né? A equipe vai e ele, né? Vai demonstrando uma recuperação e uma volta por cima, né? E principalmente um amadurecimento da posição dele de treinador, que é o que ele tem que cuidar, e da posição dele de cuidador, porque o treinador também é um cuidador, né? Então ele cuidando e pensando no aspecto emocional dos atletas, né? Então achei nota muito boa aí a entrevista dele, foi curtinha, né? Porque ele tá fora de casa, mas deu sinais muito positivos aí da caminhada, né? A gente sempre fica atento às coletivas de derrota, né? Que são as mais complicadas para ele dar. Mas essa coletiva ele falou coisas que realmente a gente estava esperando que ele caminhasse por aí, porque são coisas muito fundamentais para poder cuidar da equipe e para poder desenvolver a equipe para outros níveis, né, maiores do que já estamos, né? Beleza? Então aquele axé e estamos na próxima aí, quinta-feira, então, São Paulo Atlético Goianiense. A gente volta lá, a não ser que tenha algum assunto muito importante no meio da semana, a gente volta. Senão a gente tá lá no pós-jogo, né? Se Deus quiser. Então vamos lá, saudações tricolores, um grande abraço a todos.